chega um momento ali que quando Alexandre o Grande está indo para a Índia, né, com todos os seus guerreiros, guerreiros leais, guerreiros aqueles também, que vale a gente ressaltar sobre isso, guerreiros aqueles que é um ensinamento para a gente também, que numa ocasião eram seus inimigos, e ali, no decorrer dos acontecimentos, viraram seus amigos e seus aliados. E é isso que a vida nos ensina também, é que aquele que talvez seja teu inimigo hoje, pode ser o teu grande amigo amanhã, né? E vice-versa também. Isso acontece no nosso caminho. E aquele vício que a gente tem hoje dentro de nós, quando vencido, ele pode ser uma virtude. Ele pode ser uma grande vitória nossa também. E há de ser, porque tudo aquilo que a gente tem dentro de nós, que não foi aparado às arestas, que não está bem resolvido, nos prejudica. Mas amanhã pode ser um aliado nosso. Por quê? Porque a gente cresce dentro de cada acontecimento. Então isso é importante. Então Alexandre o Grande, ele está indo para a Índia e ele chega nas margens do rio Indo. E aí tem um monte de monge ali em meditação, e aí eles não conseguem passar, porque o rio já era difícil de passar, e ainda aqueles monges todos na frente. Aí os guerreiros dele foram tirando alguns deles, e um deles se recusou a sair, né? Se recusou de todas as formas de sair. E aí o general um guerreiro ali, um general de Alexandre, estava numa discussão de sai, não sai, e aí Alexandre desceu do cavalo e veio até o monge, e aí o general disse para ele: por que você se recusa a sair? Esse é o homem que conquistou o mundo. Aí diz o monge responde: eu sou aquele que superou a necessidade de conquistar o mundo. Então Alexandre diz para ele, reconhece, dá um grande sorriso e reconhece naquele momento: se eu não fosse Alexandre, queria ser você. Então a grande coisa é o quê? Aquele grande guerreiro com aquela grande ética, ele compreendeu que ele era, que a conquista de tudo aquilo ali que ele tinha conquistado era uma inquietação dentro dele, e que ele tinha aquele caminho a seguir, mas ele também reconheceu aonde que ele queria chegar. A grandeza daquele monge que estava ali, né? E lembrei mais uma também de Alexandre, como eles faziam, né, grandes expedições e em busca da conquista do mundo, vamos dizer, né? E certa vez eles estão passando por um deserto, estão muito tempo no deserto. Lembra dessa? Lembro. Está muito tempo ali no deserto, e toda a tropa, todo mundo cansado, e chega um ponto que não tinha mais, eles estavam sem água e aquele calor infernal, e aí eles vão e com muito custo encontram um pouquinho de água que dava mal e mal para uma barricadinha de água ali, e aí eles vêm e entregam para o seu rei, né, para Alexandre, então, que estava todo mundo exausto, e ele pega a barricada de água e ele joga fora. Como eu poderei matar minha sede se toda a minha tropa está com sede, né? E aí entra aquela questão da liderança, né, de se tornar igual a todos. Se ninguém podia, ele também não podia, né? E segundo a história, para ele, aquilo ali não era uma forma de liderança, era uma forma de verdade. Verdade. Tanto que me lembrei tanto que o rei Dario, que foi um dos maiores inimigos dele, que era um rei persa, tiveram grandes batalhas, e teve uma que o rei Dario fugiu até, e ele queria encontrar o rei Dario para eles realmente se combater. E aí ele descobre que o rei Dario foi traído pelos seus próprios, pelos próximos dele, dentro do próprio reino dele mesmo. E ele descobre isso e ele procura os traidores e executa, porque lealdade era o que ele mais pregava. E essa questão, ela serve tanto para a gente como líderes espirituais, e tanto para a gente como religiosos, que é a história da humanidade, que as grandes coisas, as grandes atrocidades, e ela veio por uma perda de ética, ela veio por uma traição, pela uma deslealdade.
E a gente vive isso o tempo inteiro, né? A gente vive isso o tempo inteiro no nosso meio, em tudo aquilo que a gente vive, a gente está muito acostumado com puxada de tapete. Mas eu prefiro ainda 1000 vezes que me puxe o tapete do que eu puxe o tapete de alguém. Certeza. Então a grande questão é o quê, né? Se eu puxar o tapete de alguém, talvez eu vença naquele momento, né? Talvez eu seja aquele guerreiro trapaceiro, né? Aquele guerreiro que venceu uma batalha, mas eu perco a guerra, né? Eu perco a guerra pelo meu crescimento, eu perco a guerra pelas minhas virtudes, eu perco aquela guerra incessante, inquietante dentro de mim. Então jamais a gente tem que ser o agressor, né? De preferência que a gente seja o agredido, de preferência que nada disso aconteça, né? Que tu não agrida e não seja agredido, mas se for para escolher, melhor do que tu seja o agredido, melhor que tu não tenha razão, né? É aquela busca sempre pela paz e não pela razão.